Lefi é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Bom, hoje eu quero falar do sistema responsável pela nossa emoção e memórias que podem desencadear lembrança e sentimentos fortes que podem influenciar no humor harmonizadamente do nosso cérebro para vivermos espiritualmente racionalizado, emocionalmente, sendo essa conexão psicológica diretamente em sua direção e visão e audição, posso dizer, biblicamente positiva, pois isso é uma boa influência do nosso bem-estar. E exemplo é a memória, os nossos pensamentos cognitivo, espiritual e a ativação da área cerebral envolvida na retenção, que pode ajudar em nossas atividades, que existe focos de estudo, pois isso é o nosso aprendizado em primeiro lugar. Como está em João 5,39, que diz: examinai as escrituras, né? Então, João 5,39 disse: examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso afirmou o Mestre Jesus. Como João 14,6, ele afirma, a parte A: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ele mesmo afirma que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. João 8,32, e ele expande mais ainda dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É justamente essa harmonização do nosso cérebro para vivermos espiritualmente, racionalizado emocionalmente, dentro dessa conexão psicológica. Ainda que haja pensamento cognitivo, espiritual, mas essa ativação da área cerebral é envolvida nessa retenção para nos ajudar nesse foco, né? Então, João 8,51 diz: em verdade vos digo, que se alguém guarda minhas palavras, nunca verá a morte. Estamos falando desse campo espiritual que é afetado, é atingido. E também há a parte física, dentro do sentido da promessa. Como diz João 11,26, diz que todo aquele, melhor, João 11,25, em primeiro lugar, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João 11,26 diz: e todo aquele que vive, que crê em mim, nunca morrerá. Cristo nisso. Então é nessa parte física do campo espiritual e a ressurreição da vida eterna, né? Como 1 Coríntios 5,17 vai nos afirmar, né? Dentro desse nosso projeto novo. Assim, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez ou se faz novo. Dentro desse novo entendimento, dessa capacitação intelectual, espiritual, eticamente racionalizada. E Hebreus 9,27 é o que está já sentencialmente homologado, como aos homens está ordenado a morrerem uma vez e depois disso vindo o juízo, né? Morrerem uma só vez, está ordenado a morrerem e depois vem o juízo. Mas em Eclesiastes 12, 13, 14 diz que
de tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, ou melhor, ser humano, né? Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Como Apocalipse 20, versículo 11 a 13, que vai afirmar: e vi um grande trono branco, e que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu a morte, o inferno, deram os mortos o que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E aí, também em Apocalipse 21, versículo 7 e 8, diz: quem vencer dará todas essas coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E para você entender melhor, como diz ainda em Apocalipse 20, 15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas Gálatas 6, 7 e 8 nos faz essa orientação despertadora, ainda enquanto temos possibilidade racionalizada para atuar, literalmente. Porque não erreis, Deus não se deixa se escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Aí é que está. Porque o que semeia na carne, da carne ceifa a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. É essa a promessa. E aí, para finalizar, e você me entender melhor, Mateus 7, 21 diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aí que é necessário essa condição do que eu quero falar, da responsabilidade dessa nossa emoção, memoriais que desencadeia essa lembrança, esse sentimento forte, essa influência desse humor harmonizado no nosso cérebro para vivermos com essa capacidade espiritual racionalizada emocionalmente dentro dessa conexão psicológica. E é a direção dessa visão, dessa audição e condição biblicamente positiva. E esse nosso bem-estar no físico, no espiritual, no social e futuramente todos nós devemos, como está escrito, né, que nós falamos e lemos, que aos homens está designado morrerem uma só vez e após a morte segue-se o juízo. E aí é que teremos a recompensa de tudo que praticamos ou exercitamos nesse campo físico, nesse campo espiritual e nesse dia do sentenciamento judicial. Quem não ter esse advogado para o defender vai ter a sua recompensa, positiva ou negativa. Mas é por isso que eu afirmo que Lefi é suede ayaulela memba. Que fica essa mensagem
positiva e esclarecedora. Deus é fiel. Aleluia. Amém? Ficam todos na paz.